Jair Bolsonaro derrota Fernando Haddad e é eleito presidente do Brasil com 55% dos votos. No Twitter, o presidente derrotado, Fernando Haddad, deseja sucesso a Bolsonaro. O resultado do segundo turno das eleições para o governo estadual e como fica a configuração do Senado com o novo governo a partir de 2019. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. No segundo turno das eleições, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, derrotou o petista Fernando Haddad e foi eleito o 38º presidente do Brasil. Em todo o país, manifestações de grupos de apoio e de oposição. Alegria e confiança dos dois lados. Essa era a sensação em Brasília assim que as votações se encerraram. Eleitores de Jair Bolsonaro começaram a formar uma concentração em frente ao Congresso Nacional, já contando com a vitória. Enquanto eleitores de Fernando Haddad se reuniam próximo ao centro da cidade para acompanhar a apuração com a expectativa de uma virada de votos. Eu acredito na juventude brasileira, nas mulheres e por isso vamos virar ainda. Nós fizemos uma campanha muito bela nas ruas, conseguimos conversar com a população aqui do DF e virar voto. O resultado veio um pouco depois das 7 horas. Com mais de 55% dos votos válidos, Bolsonaro foi eleito o novo presidente do país. Brasil, Brasil! Bolsonaro! Lutamos! O gigante levantou, gente! Nas redes sociais, as manifestações em todo o país. O presidente eleito leu o discurso da vitória na porta de casa no Rio de Janeiro. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos, porque assim será o nosso governo. O candidato derrotado afirmou que vai defender o pensamento e a liberdade e que vai fazer oposição ao novo governo. De que a soberania nacional e a democracia, como nós a entendemos, é um valor que está acima de todos nós. Nós temos uma nação, nós vamos defendê-la daqueles que, de forma desrespeitosa, pretendem usurpar o nosso patrimônio, o patrimônio do povo brasileiro. Depois da divulgação do resultado das urnas, o candidato derrotado, Fernando Haddad, não cumpriu a tradição de ligar para cumprimentar o candidato vitorioso, Jair Bolsonaro. Hoje pela manhã, ele preferiu usar o Twitter para desejar sucesso ao novo presidente do Brasil. Em sua conta no Twitter, Fernando Haddad afirma que escreve a mensagem de coração leve e com sinceridade para que ela estimule o melhor em todos. Deseja sucesso e sorte ao novo presidente eleito. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, divulgou nota parabenizando o presidente eleito Jair Bolsonaro. Eunício desejou um mandato consonante com as expectativas do povo e com a Constituição Federal e disse que, como cidadão, acredita que o futuro gestor dos destinos políticos do país deve buscar desde já uma reconciliação nacional com base no respeito à Constituição, às diferenças e aos direitos fundamentais da população. Na primeira vez em que concorre à presidência da República, Jair Bolsonaro saiu vitorioso com quase 58 milhões de votos. Vamos aos números desse segundo turno das eleições para presidente. Jair Bolsonaro é o presidente eleito do Brasil, com quase 58 milhões de votos, que equivalem a 55% dos votos válidos. O candidato do PSL venceu o segundo turno no Distrito Federal e em 15 dos 26 estados. Fernando Haddad, do PT, venceu em todos os estados do Nordeste e em 2 estados do Norte, Pará e Tocantins. Ele totalizou 47 milhões de votos, equivalentes a 44% dos votos válidos.
E vamos ver agora como foi a disputa para presidente neste segundo turno por estado. Jair Bolsonaro venceu com a preferência dos eleitores de 16 das 27 unidades da federação. A maior votação do presidente eleito foi no Acre, onde ganhou a preferência de 77% dos eleitores. Haddad conseguiu sua maior votação no Piauí, também com 77%. No Ceará, onde o vencedor do primeiro turno foi Ciro Gomes, do PDT, o segundo turno foi amplamente favorável a Haddad, que recebeu 71%. Na cidade de São Paulo, onde foi prefeito, Haddad perdeu ao obter apenas 39% dos votos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 21% dos eleitores não foram às urnas. Dos que foram votar, 7,5% anularam o voto e 2% preferiram votar em branco. Logo após a divulgação do resultado da eleição presidencial, o presidente Michel Temer afirmou em pronunciamento que a população exerceu o poder de escolha do dirigente do seu país. Quando se dão as eleições, é o momento adequado para o povo exercitar um poder que é seu, o poder de dizer quem é que vai dirigir o país. E isso se deu com toda a tranquilidade, com toda a harmonia, com toda a soberania que o povo soube exercer no dia de hoje. Eu acabei de cumprimentar o presidente eleito, Jair Bolsonaro, pude perceber o seu entusiasmo, não só quando conversou comigo, como agora, quando fez declarações que buscam exatamente a unidade do país, buscam a pacificação do país, buscam a harmonia do país. É algo que todos desejam e seguramente eu posso dizer, mais uma vez, testemunhando as palavras do presidente eleito, que ele buscará precisamente isso. E o presidente Michel Temer também explicou como vai ser a transição para o novo governo. Na transição, sob o foco físico, evidentemente, nós organizamos o Centro Cultural do Banco do Brasil e oferecerei a ele também e a sua equipe a Granja do Torto, se quiser ocupá-la, poderá fazê-lo. A transição já está praticamente formatada, organizada, disto resultará um livro da transição para revelar o que foi feito e o que ainda deve ser feito ou continuar a ser feito, especialmente no plano econômico. É preciso que trabalhemos todos juntos para manter, para dar continuidade àquilo que já fizemos. O processo de transição de um governo para o outro está previsto em lei e o presidente eleito pode indicar até 50 pessoas para fazer parte da equipe de transição. Os cargos em comissão já poderão ser ocupados a partir desta terça-feira. De acordo com a lei, os cargos vão ser extintos em janeiro, 10 dias após a posse. O maior número de abstenções dos últimos 20 anos. Esse foi o saldo das eleições deste ano. Mas quem não votou precisa justificar a ausência para não correr o risco de sofrer penalidades, como o pagamento de multas. Mais de 31 milhões de brasileiros não foram às urnas neste domingo. O segundo turno das eleições teve a maior abstenção desde 1998. O número representa 21% do eleitorado brasileiro e equivale a mais da metade dos votos recebidos pelo candidato vitorioso, Jair Bolsonaro. Foi uma votação de negação do sistema político e, em função disso, muita gente que votou em outros candidatos que não foram para o segundo turno desistiram de comparecer às urnas ou resolveram anular seu voto. Mas o mais expressivo foi a desistência, que foi muito significativa para uma eleição tão polarizada como esta. Funciona como voto de protesto, que é uma tradição brasileira. Foi uma tradição brasileira durante os duros tempos do regime militar, né, onde haviam eleições legislativas, mas não havia eleição para o executivo. E você lembra que a prática era essa, né? Então, acho que isso reviveu, esse clima de polarização. Quem não votou no segundo turno deve regularizar a situação eleitoral até o dia 27 de dezembro. E quem não compareceu no primeiro turno também tem que se justificar. Mas fique atento que o prazo é menor, até o dia 6 de dezembro. A entrega da justificativa poderá ser feita em um cartório eleitoral, correios e no portal do TSE.
O eleitor que não justificar a ausência dentro do prazo estipulado terá que pagar multa para regularizar a situação. O cidadão que não votar, não justificar e nem quitar a multa devida por 3 eleições seguidas terá o título eleitoral cancelado. Ele não estando quite com a justiça eleitoral, ele tem outros problemas, assim, outras dificuldades. Por exemplo, não consegue tirar passaporte, não consegue pegar empréstimo em banco público, fazer matrícula em universidade pública. Então, ele precisa regular a situação para poder estar quite e ter a certidão de quitação eleitoral. 13 estados e o Distrito Federal elegeram governadores neste segundo turno. Veja a lista de todos os eleitos para os governos estaduais. Valdez, do PDT, de 57 anos, foi reeleito governador do Amapá. Ele ficou com 52,35% dos votos válidos. Wilson Lima, do PSC, de 42 anos, é jornalista e apresentador de televisão. Ele foi eleito governador do Amazonas com o apoio de 58,50% do eleitorado do estado. Com uma votação de 69,79%, Ibanez é o novo governador do Distrito Federal. Candidato do MDB, ele tem 47 anos, é advogado e conselheiro federal da OAB-DF. Reinaldo Azambuja, do PSDB, de 55 anos, foi reeleito governador de Mato Grosso do Sul com 52,35% dos votos. Minas Gerais elegeu Romeu Zema para governar o estado a partir de 2019. O candidato do Novo tem 54 anos e é empresário. Ele obteve 71,80% dos votos. Hélder, do MDB, foi eleito governador do Pará. Ele tem 39 anos, é administrador e ficou com 55,43% da preferência do eleitorado. Os eleitores do Rio de Janeiro escolheram Wilson Witzel para governar o estado. O candidato do PSC tem 50 anos, é advogado e ficou com 59,87% dos votos. A senadora Fátima Bezerra, do PT, de 63 anos, foi eleita governadora do Rio Grande do Norte. Ela obteve o apoio de 57,60% do eleitorado do estado. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, foi eleito governador. Ele tem 33 anos, foi prefeito de Pelotas, é presidente do PSDB gaúcho e recebeu 53,62% dos votos. Coronel Marcos Rocha, do PSL, é o novo governador de Rondônia. Ele tem 50 anos, é militar reformado e conquistou 66,34% dos votos. Roraima será governada por Antônio Denário a partir de 2019. O candidato do PSL tem 54 anos, é empresário e ficou com 53,34% dos votos válidos. Comandante Moisés, do PSL, é o novo governador de Santa Catarina. Ele tem 51 anos, é bombeiro militar e obteve o apoio de 71,09% do eleitorado. Em São Paulo, foi eleito João Dória, do PSDB. Ele tem 60 anos, é empresário, foi prefeito de São Paulo e conquistou 51,75% da votação no estado. E Sergipe reelegeu o atual governador Belivaldo, do PSD, que tem 60 anos. Ele obteve 64,72% dos votos válidos. O Senado que os eleitores escolheram e as urnas confirmaram para 2019 é mais complexo, mais variado, mais fragmentado. E essa nova configuração pode dificultar a vida do presidente eleito Jair Bolsonaro. Com a configuração que saiu das urnas, o novo governo terá mais dificuldade de negociar com o Senado. O número de legendas com representação na casa vai passar de 17 para 21. O Senado agora é um Senado mais fragmentado, é um Senado mais complicado de fazer costuras e construir apoios. Então nós temos aí um enxugamento bem interessante, bem importante do ponto de vista das forças anteriores, né, o MDB, PSDB, PT, como grandes partidos, eles diminuíram muito de tamanho e a casa recebeu novos partidos. Então a fragmentação está maior e essa fragmentação maior, por si só, já exige do presidente da República, o novo, um dever de casa bem feito.
no sentido de tentar fazer as costuras e construir as suas coalizões dentro do Senado. O MDB perdeu 6 senadores, mas deve continuar com a maior bancada, 12 parlamentares. O PSDB também continua com a segunda maior agremiação, mesmo tendo perdido 4 vagas. Agora são 8 representantes. O PSD se tornou a terceira maior bancada no Senado, passando de 5 para 7 parlamentares. O PT caiu de 8 para 6 representantes, mesmo número de senadores do DEM e do PP. A Rede e o Podemos terão 5 senadores, PDT e PSL 4, o PTB 3 senadores, PSB, PPS, PHS e PR contarão com 2 parlamentares e PTC, PROS, PSC, PRB, PRP e Solidariedade terão um representante cada um. Para o cientista político, algumas pautas deverão ser prioritárias no novo governo. Uma agenda natural que o candidato vencedor já conduz, que é a agenda da segurança, não vai poder fugir de uma agenda econômica relevante também de estruturação, de colocação de novos parâmetros para as finanças públicas e nesse âmbito entra naturalmente a reforma da Previdência, que é uma reforma que os especialistas têm apontado como uma necessidade fundamental de alguma coisa ser feita, algum ajuste ser feito. Existe também uma percepção dos atores políticos de como que o novo presidente vai se posicionar em relação a temas polêmicos, temas relacionados, por exemplo, às agendas da mulher, dos direitos humanos, porque infelizmente nós não tivemos grandes oportunidades no segundo turno de conhecer melhor o pensamento em detalhes do candidato. A maior surpresa dessas eleições, tanto para presidente, governo estadual, como para a Câmara dos Deputados e principalmente para o Senado, foi a renovação. Políticos tradicionais ficaram fora da disputa e deram lugar a novos nomes de senadores. Alguns nunca tinham participado de uma disputa política. Em 2019, o Senado terá 9 senadores novatos na política. Carlos Viana foi eleito senador pela bancada de Minas Gerais. Ele tem 55 anos, é professor, jornalista e nunca ocupou um cargo político. Assim como Carlos, outros 8 nomes vão estrear no tapete azul do Senado em 2019. Eleito no Ceará pelo PROS, Eduardo Girão tem 46 anos, tem ensino médio e é empresário. Fabiano Contarato, da Rede, tem 52 anos e vai representar o Espírito Santo. Ele é delegado da Polícia Civil e foi corregedor-geral do Estado. Também eleito pelo Espírito Santo, Marcos Duval, do PPS, tem 47 anos e ensino médio. É militar da reserva e palestrante na área de segurança pública. Representando o Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic é do PSL, tem 45 anos e é advogada. Eleita pelo Mato Grosso, Selma Arruda, do PSL, tem 55 anos e é juíza aposentada do Tribunal de Justiça do Estado. Representando o Paraná, o professor Oriovisto Guimarães, do Podemos, tem 73 anos e é empresário. A bancada do Rio Grande do Norte será renovada com o capitão Stevenson, da Rede. Ele tem 41 anos e é policial militar. Já Sergipe vai contar com o delegado Alessandro Vieira, da Rede. Ele tem 43 anos, é graduado em Direito e policial civil. Este analista político explica as vantagens dos novatos, mas ressalta que eles precisam passar por um aprendizado. Os novos sempre trazem uma oxigenação ao poder, traz uma nova dinâmica, mas eles vão ter que passar por um processo de aprendizado. Pelo menos 6 meses eles vão se dedicar a estudar os ritos, os procedimentos, o regimento interno, quais as atribuições da casa para a qual foram eleitos, e só após isso é que eles vão poder efetivamente promover articulações, negociações e, portanto, ser um ator influente no processo decisório no âmbito legislativo. Enquanto não passar por esse aprendizado, quem vai continuar mandando são aqueles com maior experiência. Além de vários rostos novos para compor o Senado, a eleição de 2018 trouxe um número expressivo de senadores ligados à área de segurança, como policiais
e militares. Dos 9 nomes que vão ocupar pela primeira vez um cargo político, 5 são ligados à área de segurança. Carlos Viana é otimista com a renovação. Eu acredito que nós tenhamos com essa renovação a possibilidade de aproximar o eleitor, o cidadão brasileiro, mais da casa. Todos aqueles que se identificavam com o sistema político, com suas práticas, ou de algum modo apoiaram governos recentemente no Brasil, votando a favor das suas propostas, o eleitor preferiu rejeitar esses candidatos e apoiar aqueles que se apresentavam como renovação. Com mais recursos e tempo de propaganda, a bancada feminina aumenta na Câmara, mas no Senado vai ficar com uma senadora a menos. Desde 1997, a lei eleitoral brasileira exige que partidos e coligações reservem pelo menos 30% das candidaturas nas eleições proporcionais para mulheres. Norma quase sempre desrespeitada pelos partidos com as candidaturas laranja, ou seja, mulheres registradas apenas para cumprir a exigência das cotas. Para tentar romper com essa prática, nas eleições deste ano, os partidos tiveram que reservar também pelo menos 30% dos recursos dos fundos eleitoral e partidário para as candidaturas femininas. O mesmo percentual passou a ser exigido para a distribuição do tempo de rádio e televisão. Será que isso ajudou a eleger mais mulheres? Na Câmara, a bancada feminina na próxima legislatura será maior. O número de deputadas vai passar de 51 para 77, o que representa 15% do total de parlamentares. Já o Senado, que renova 2/3 das vagas, terá uma senadora a menos na bancada feminina a partir de 2019. Hoje, a bancada feminina no Senado é formada por 13 parlamentares. 8 estão terminando o mandato e não estarão na próxima legislatura, ou porque não se reelegeram, ou se candidataram a outros cargos, ou não disputaram eleições. Das senadoras atuais, que têm mandato até 2023, 4 permanecem: Cátia Abreu, Maria do Carmo, Rose de Freitas e Simone Tebet. Fátima Bezerra também tem mandato até 2023, mas foi eleita governadora do Rio Grande do Norte e deixará a casa. Como suplente dela é um homem, a bancada perderá uma parlamentar. Passam a compor a bancada feminina no Senado as 7 eleitas este ano. As estreantes na política, juíza Selma Arruda, do PSL do Mato Grosso, e Soraya Tronic, também do PSL, mas do Mato Grosso do Sul, a ex-jogadora Leila do vôlei, do PSB do Distrito Federal, as atuais deputadas federais Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, Zenaide Maia, do PHS do Rio Grande do Norte, e Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, e a atual deputada estadual Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba. Também fará parte da bancada Maílza Gomes, do PP, que assumirá como suplente a vaga do senador Gladson Cameli, eleito governador do Acre. A procuradora especial da mulher no Senado, senadora Vanessa Graziotin, acha que, embora ainda esteja longe do ideal, a composição feminina no parlamento teve um avanço grande nestas eleições. Esse ano foi o primeiro ano em que as mulheres puderam efetivamente contar com recursos. Nós achamos até que isso não iria fazer muito efeito nessa primeira eleição, porque essa decisão foi muito próxima às eleições, muito próxima às convenções, em que não haveria muito tempo de organização das mulheres. Mas, enfim, o que nós colhemos na urna foi o melhor de todos os resultados históricos. Esse foi o maior avanço que nós tivemos da presença das mulheres no parlamento. Para a advogada Gisele Matias, que faz parte do movimento de mulheres, partida, mais importante do que aumentar a bancada no legislativo é eleger parlamentares comprometidas com as causas femininas. A luta que a gente tem também não é só aumentar o número de mulheres, mas sim que a nossa representação não fique restrita ao parlamento, mas também aos outros poderes, às outras instituições. Então, a nossa necessidade é de igualdade entre os gêneros, que a gente possa ter os mesmos direitos que são concedidos aos homens.
E depois do segundo turno das eleições, os trabalhos voltam ao ritmo normal no Senado. Está na pauta do plenário nesta semana a prioridade nos gastos com saúde, educação e segurança no orçamento federal. Os senadores também podem votar projetos que pretendem reduzir a burocracia. Mais detalhes com a repórter Karine Beluso. O plenário do Senado pode votar nesta semana o projeto de lei que garante prioridade aos gastos com saúde, educação e segurança na execução orçamentária. Isso quer dizer que, caso não haja recursos para cobrir todas as despesas obrigatórias, as ações e os serviços nesses 3 setores terão preferência. E, em uma eventual situação em que as despesas ultrapassem a arrecadação, essas serão as últimas áreas a sofrerem cortes. Outra proposta na ordem do dia impede que as receitas de royalties do petróleo sejam consideradas no cálculo do limite dos gastos com pessoal nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. O argumento é que elas variam muito e, por isso, não devem ser utilizadas como base para a apuração dessas despesas, geralmente de caráter continuado. Os senadores também podem analisar alguns projetos para redução da burocracia, como o que obriga os serviços de notas e de registros a intermediar as atividades de entrega de documentos de cartórios de outras regiões. Deve constar da pauta do plenário desta semana ainda o projeto de lei da Câmara dos Deputados, que reserva 2% dos recursos financeiros do programa Minha Casa Minha Vida para assentamentos urbanos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.